Oi pessoal, estamos de volta agora com o vlog de leitura de Sol e Tormenta, né? O segundo livro aí da nossa série de trilogia Grisha. E já cheguei no capítulo 4, pois já comecei assim, né? Tô também correndo atrás porque a gente vai ter a live. Enfim, vamos lá. O livro começa então naquele prólogo, que é o antes. E ela tá falando ali da Alina e do Mal, que estão... O garoto e a garota estão juntos lá no navio, e aí eles chegam no lugar, e aí eles têm um ao outro, e é isso. É basicamente isso. E aí eles vão ter esse novo lugar, que vai ser a nova casa dele. Enfim, o primeiro capítulo, ele começa meio meh, porque é a Alina falando sobre a nova vida deles, né, e tal, na cidade que eles se estabeleceram. Então, o trabalho que ela faz, o trabalho que ele faz. Aí tem uma parte que é tipo, o Mal tá lá falando com um amigo dele, e aí tem umas mulheres lá lavando roupa, e elas estão tipo, esse homem, não sei o que lá. Da hora que a Alina chega, elas ficam tipo, fazendo careta, sabe? Que lugar é esse? E aí, uma mulher chega assim e fala: se você desistir de osso, você pode vir me pegar. Que isso, sabe? Eu achei muito caricato isso, tipo, too much. E aí ele vai lá e fala: não, eu não tenho interesse, assim, sabe? Só pra mostrar que, ele só tem olhos pra... Agora ele só tem olhos pra ela, né? Agora ele só quer saber dela. Enfim. E aí, o lugar que eles estão hospedados, o cara é meio grosseirão, assim, não vai com a cara deles e tudo mais. E aí, quando eles estão chegando no quarto, a Lina começa a sentir um negócio que tá meio estranho, sabe? E aí ela tá meio desconfortável, a hora que o Mal vai abrir a porta, ela fala, não, espera. Mas já era, porque assim que ele entra no quarto, eles são rendidos, e quem está lá? Muitos Grishas e, obviamente, o Darkling. Só que não é só isso. Mais uma vez, o Darkling vai usar, né, o Mal contra a Lina. Tipo, se você não fizer o que eu quero, vou matar ele, pá. E ela fica, como é que vocês nos encontraram? E aí tinha a tal do PIN, né, que eles venderam pra poder conseguir dinheiro, né, pra eles se deslocarem e tudo mais. E aí, tem um momento aqui que é bem tenso, assim, que o Darkling vai fazer o poder dele, né? Começa tudo a escurecer e aí surge uma figura bizarra, assim, feita de sombras. E a Lina fica, não, nenhum Grisha pode fazer isso, nenhum Grisha pode criar matéria, né? Isso é uma ilusão e não sei o que lá. E aí essa criatura vem, pega ela e aí ela usa o poder dela pra afastar, né? E aí ela consegue desmanchar essa criatura, só que aí vão saindo outras e ela vai tentando, até uma hora que ela não consegue, ela é agarrada e ela leva uma mordida. E aí é muito tenso, porque aí ela desmaia. E aí, o próximo capítulo, ele é muito a gente tentando construir o que tá acontecendo, porque é a Lina perdendo a consciência e voltando e perdendo a consciência, e ela, que fala assim, o tilintar de correntes, então ela escuta uma coisa acontecendo, depois alguém falando pra ela beba, e ela bebe um caldo, e ela não quer beber, ela vê a Jenya, e ela vê outra pessoa, ela entende que ela tá num navio, mas toda hora ela acaba perdendo a consciência. E aí começamos a parte boa desse livro. É só o começo. Bom, estamos no navio, né? E aí o Darkling fala pra Lina, ela tá lá tipo, o Mal, não sei o que, não mate ele, não machuque ele, nhe. E aí o Darkling pergunta pra ela como está a sua ferida, e ela fala, tá ótima, e eu não tenho nem sentindo, obviamente que ela tá sentindo. Ele falou assim, vai melhorar, mas ela nunca vai cicatrizar. Nem mesmo por um Grisha. E aí, ele fala que se chama os Nichevoia, que são os nada. Eles são feitos de nada. Interessante. E aí começa as interações interessantes que não tem nada a ver com a Lina. Mais ou menos. O Ivan, né, que é o cuzão, que é a mão direita do Darkling. E ele tá sendo cuzão com ela desde o outro livro, né? Não sei se... Eita, socorro. Não sei se vocês lembram. Ele... Nossa senhora, o babaca. E aí, ele começa a maltratar a Lina pra levar ela de volta lá. E aí aparece um cara muito alto. E aí, que ela chama de gigante. O tempo todo ela fica chamando ele de gigante. Ok. E ela vê também uma garota de cabelos pretos, que pergunta pra ela, você está bem? E aí o Ivan fala, tipo, não é da sua conta, porque ela é prisioneira do Darkling. E aí o cara fala assim, ela é prisioneira do Stormhound. E aí a gente tem essa menção aí. E ele ainda fica, Stormhound, esse nome é familiar. Eu tinha ouvido esse nome aí
dos corsários e não sei o que lá, né? Então esse é o barco dele, essa tripulação, papapá. E aí o gigante, como ela só chama ele de gigante, fala que naquele barco ela é prisioneira do Stormhound. Não, talvez em terra ela seja do Darkling, mas quem manda ali não é ele. E aí o Ivan, como sempre, o cuzão, e é um... sempre esqueço como é o nome em português. É um Heart Renderer. Ele começa a apertar a mão, que é tipo apertar o coração do gigante. E aí, nossa, muito bom, mas só fica melhor. Ela fala assim: antes que eu pudesse piscar, o gigante tinha uma lâmina perversamente curvada na mão e avançava na direção de Ivan. De um jeito preguiçoso, Ivan suspendeu a outra mão e o gigante fez uma careta. Mesmo assim, ele continuou a avançar. Imagina, o cara é forte pra caramba. E aí a Alina tenta: parem, não briguem. E aí o Ivan ignora ela, fala: sua mão se fechou em um punho. O gigante parou no caminho, a espada caiu de seus dedos. Suor brotou de sua sobrancelha quando Ivan exprimiu a vida em seu coração. A Alina fica surtada, né? Ela falou: você tá matando não sei o quê. E aí a gente escuta: nesse momento, um tilintar duplo soou alto. Ivan congelou, seu sorriso evaporando. Atrás dele estava um garoto alto, mais ou menos da minha idade, talvez anos mais velho. Cabelo avermelhado, nariz quebrado. A raposa esperta. Ela fala que no momento de delírio dela, né, ela chama ele de Too Clever Fox, que aqui foi traduzido como a raposa esperta. A Raposa Esperta é um conto que tem no mundo Grisha, que inclusive tá no livro lá, The Language of Thorns, né? E é bem legal esse conto, um dos meus favoritos do livro, que conta a história aí dessa raposa. Então é legal, assim, ela associar essa história do Too Clever Fox, né? Que quando ela tá delirando, ela vê ele e ela pensa: ele parecia o Too Clever Fox. Então ela encontra esse rapaz de novo. E ele tinha, então, uma pistola engatilhada, um cano pressionado no pescoço do Ivan. É sangrador, Heartrender. E aí ele fala que ele é um anfitrião, mas que, enfim, toda casa tem suas regras. Então ela se toca anfitrião, então esse é o Stormhound. Enfim, essa cena é muito boa porque ela é muito tensa e ela tem um payoff excelente mais pra frente, que foi um dos momentos que eu gritei agora lendo esse livro aí. Enfim, briga. O Ivan falou: não esquecerei disso, Stormhound. E aí o capitão revirou os olhos e falou: essa é a ideia. E aí a gente tem um diálogo bem interessante aqui entre o Stormhound e a Alina, que ele fala pra ela, né, que o gigante e a outra garota que ela viu de cabelo preto são gêmeos, que é o Tolia e Tamar. Fala que pra ela não perder o tempo dela tentando convencer ele a ajudar ela, não sei o que fala que cada pessoa tem seu preço, ele também. E aí depois disso tem um momento dela com a Genya, né? E aí é interessante a conversa das duas, porque a Genya não sabe de certas coisas, né? A Alina explica pra ela, por exemplo, que o Herege Negro é uma pessoa só, né? É o mesmo Darkling. E aí a Alina fala: não, é realmente uma pessoa só e tal. A Alina fala: você sabia que ele matou um monte de pessoas e não sei o que lá? Dela: eu soube que teve um acidente, não sei o que. Daí ela falou assim: não foi nenhum acidente. Ela fala: e as pessoas que estavam no esquife, né? Que foram as pessoas que a Alina abandonou no meio do mar lá, no escuro, para serem atacadas pelos Volker. Pergunta se alguém sobreviveu, além do Ivan e do Darkling, né? E ela falou que 2 infernais que ajudaram a escapar, alguns soldados do primeiro exército e uma aérea chamada Natália, mas morreu um pouco depois por causa dos ferimentos. Então, assim, mais ou menos umas 40 pessoas morreram naquela ocasião. Mas a Alina tava tentando sobreviver também, né? Tipo, não dá pra responsabilizar ela porque ali ela tava sendo escravizada e, sei lá, sabe? Tipo, ela tem todo o direito de fazer isso. Ela começa a perceber que existe aí um conflito entre os Grisha, todos seguirem o Darkling, sabe? Que não tá uma coisa bem unificada, assim, e que, né, muita coisa tá sendo escondida. Ela também percebe que eles estão viajando pro norte. Eles não estão indo de volta ali pra Ravka, né? Também ela pergunta das cartas que ela escreveu pro mal, né? Se a Genya tinha mandado, né? Que ela tinha pedido. E a Genya fala que não. O Darkling tinha dito que a Alina precisava se desprender do passado dela pra se focar realmente no poder dela e no futuro dela. E realmente foi importante. Ela finalmente só alcançou o poder dela no momento em que
ela se desprendeu do passado, mas, ao mesmo tempo, a amiga dela mentiu pra ela, né? E a Lina fala isso, né? Se eu continuasse me agarrando a Mal e as memórias do amor que sentia por ele, nunca teria dominado meu poder. Mas Jania não sabia disso, ela apenas tinha seguido ordens e deixado meu coração se partir. Eu não sabia como chamar aquilo, mas não era amizade. É complicado isso, assim, né? Porque eu vejo que é amizade, mas ao mesmo tempo a sobrevivência vem antes, né? E eu acho que a Lina era uma pessoa tão recente na vida da Jania que ela não... Como é que não merecia a confiança dela, assim? Não merecia jogar a liberdade dela pra salvar uma pessoa que você mal conhece, né? Principalmente depois de todas as coisas que a Jania passou. Ela fala, Jania escolhera o Darkling. Mal e eu estávamos sozinhos como sempre, sem amigos ou aliados. Dessa vez, mesmo que escapássemos, não havia pra onde fugir. E aí, chegamos no capítulo 3. E ela fala que eles finalmente chegam lá, né, nos campos de gelo. Então, eles foram em direção à Fierda, né, que é essa região gelada mesmo que tem ali no continente. O Darkling tá atrás desse outro amplificador, porque ele fala que o amplificador de Morozova, eles são um par, então ele quer esse outro pra ela também. E ela fica... E é uma coisa que eu me questiono muito aqui, ela... Por que você quer me tornar mais poderosa? É uma coisa que a gente tem que parar pra pensar. Por que o Darkling quer que ela se torne mais poderosa? Porque ele não consegue controlar ela. Então, por que ele quer dar mais poder pra ela? Né? E bom, aí o Darkling mais uma vez vai ser o cuzão, né? E aí ele vai falar assim, ó, Alina, olha ali, Mal, olha aqui, Alina. Assim, então, Mal, você vai encontrar esse animal que é tipo um dragão do mar. E cada dia que você não encontrar, eu vou arrancar um pedaço da pele dela. E a Alina e Mal ficam, não. E eles chegam num acordo graças ao Stormhound, que ele pede mais tempo. E aí o Mal fala, eu consigo achar, eu vou dar um jeito, só me dá mais tempo. Então eles chegam num acordo, que ele vai fazer, nananã. E o Darkling tira ela de lá. Ela pergunta pra ele como que ele sobreviveu, né? E aí ele fala uma coisa muito interessante. Se ela tinha percebido que os Volcra não se alimentam uns aos outros. Então tem aquele negócio do like calls to like, né? Os semelhantes se atraem. Então, ele basicamente não é afetado por esses monstros aí. E ele agradece ela por ela ter feito isso, porque foi nessa experiência aí, preso dentro da escuridão, né, da dobra, que ele conseguiu criar esses bichos aí, esses Nichevoia, né? E aí, então, que ela vai fazer essa pergunta aqui, que eu falei, ela, por que você quer me tornar mais forte, né? Ele fala, sem os amplificadores de Morozova, Ravka está perdida. É seu destino possuí-los, assim como é meu destino governar. Não tem como ser de outra maneira. E aí a gente fica se questionando de onde é que ele tirou essa ideia. Tipo, por que é o destino dela ter essa coisa, né? E aí, já que ele é capaz de criar esses monstros, por que ele precisaria disso? Os Volcra não atacam ele poderia entrar na dobra pra... Enfim, abre aí umas discussões, né? Ela fala que não é possível. Todos os livros falam que não dá pra você combinar dois amplificadores. E ele explica que nem todos os livros falam isso. Inclusive o Story Santa, que é aquele livro lá dos santos, né? Que ela não deu bola, né? A vida dos santos. E ela lembra como ela meio que ignorou quando esqueci até o nome do cara lá bizarro, deu o livro pra ela. E aí a gente entra num assunto também bem interessante, porque o Darkling fala que o Mal tem um dom, mas que ele não é um Grisha. E ele nunca será o igual a ela. E ela fala, ele é meu igual, e mais do que isso. E aí ele fala assim, você acha que encontrou uma família nele, acha que encontrou um futuro, mas seu poder aumentará e ele envelhecerá. Ele viverá sua curta vida de e você vai vê-lo morrer. E aí ele joga na cara dela, né? Ele fala, o país tá sofrendo porque ele confiou em uma garota que não é capaz de lidar com a ideia do seu próprio potencial. E eu acho que você tem a única coisa positiva que a gente pode tirar aqui do Darkling é que ele sempre vê isso, né? Ele sempre acredita na capacidade dela, no potencial dela e no poder dela. Ele nunca diminui ela disso. E foi uma coisa que eu esqueci de comentar também no começo do livro, né? De novo, quando eles estão lá escondendo não sei o quê,
o colar da Alina. O Mal de novo tocar no assunto de que, enfim, o momento ela vai poder tirar aquilo, e ela comenta como ela se sente mal de não poder usar o poder dela, porque eles estão escondidos, e como ela se sente um pouco ressentida também, sabe? E ela vai ficando doente, né? Porque ela não usou. E aí o Darkling fala pra ela assim: conheço a verdade em seu coração, a solidão, a conscientização crescente de sua própria diferença. Quanto isso dói. Então ela fala: tentei esconder o choque de reconhecimento que passou por mim. E ele fala: o sentimento nunca diminuirá, Alina. Ele ficará cada vez pior. Não importa atrás de quantos lenços você se esconda, nem quantas mentiras venha contar. Não importa para quão longe ou quão rápido você fuja. Fala: não há outros como nós, nem nunca haverá. E aí, mais uma vez, a gente vem falar então da toda essa questão do quão único é esse poder da Lina e quanto ele é importante pra ela também. Assim, apesar de ter todo esse olhar do Darkling, ela fala o quanto faz mal pra ela não usar o poder dela, né? E o quão ela sente falta disso, o quanto é importante essa conexão que ela tem com o poder dela, né? E aí, enfim, ela é trancada de novo pelo Ivan, papapá. E aí, no fim do capítulo, é anunciado, então, que o Mal encontrou. Eles encontraram alguma coisa, né? Estava no caminho certo. E termina, então, com ela vendo as costas desse bicho enorme aparecendo. E você fica, eita! E aí começa, então, o melhor capítulo até agora, que é ótimo. Então, ela fala e tal desse negócio de que se chama Salye, que fala um conto de fadas, uma criatura que vivia nas bordas do mapa, um dragão de gelo, E aí ela vê, enfim, eles tentando derrubar o bicho, é uma cena super triste, porque ela vê, assim, mais uma vez, né, um ser muito incrível, e eles vão matar ele e tal. Começa a ficar bom, porque eles estão lá, né, tem um barquinho lá, puxando o tal do bicho, e aí alguém arranca a Lina do chão. Ela não entende porra nenhuma, o que tá acontecendo, né? Ela falou: Tolia me segurou mais apertado enquanto corria pelo convés. Tamar e Mari vieram logo atrás. E ela falou: o que tá acontecendo? E ele falou, tipo, só corre, amada, corre. Ai, às vezes a Lina é muito lenta, né, pra pensar. E aí ela reclama que ela não pode correr, porque ela tá no ombro do outro e não sei o que lá. E aí ele pergunta: você quer ser salva ou não, anja? E aí aparece quem? O Ivan. E aí ele vem todo bonitão e aí começa a apertar a mão, né? Pra apertar o coração do Tolia. E o Stormhound fala que o Infernal avançou pra cima da Tamar e do Mal. Ela falou assim: mas no momento seguinte, o Infernal parou e engasgou. Suas chamas morreram no ar. Gente, é de arrepiar essa parte. É muito boa. É muito boa. Eu vou até ler aqui. Tamar mantinha a espada na mão direita, mas seu punho esquerdo estava cerrado. Bom truque, disse ela, jogando para longe a pederneira do Infernal paralisado. Conheço um bom truque também. Ela ergueu a lâmina enquanto o Infernal permanecia em pé, em defesa, desesperado por ar, e ela atravessou com um impulso feroz. Ivan olhou confuso para Tamar, em cima do corpo sem vida, sua espada pingando sangue. Ele devia ter perdido a concentração, porque nesse momento Tolia se ergueu com um rugido aterrorizante. E aí o Ivan, né, vai de novo tentar fazer assim. E o Tolia faz uma careta, mas ele não cai. Ele continua avançando. E aí ele vai lá e estende a mão. E quem se contorce de dor é o Ivan. Nesse momento, tipo... E aí a Lina fica tipo... que porra tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada. E ela entende que eles também são Grishas. Eles também são sangradores. Tudo. Muito bom. E aí, enfim. E aí o Tolia fala assim: agora vamos descobrir quem tem o coração mais forte, não sei o que lá. Enfim, gente, é muito bom essa cena, é maravilhosa. E ela fala: então os dedos estendidos de Tolia se fecharam em um punho. Ivan entrou em convulsão, seus olhos se reviraram. Uma bolha de sangue brotou em seus lábios e estourou. Ele desabou no convés. Ele estava morto, o braço direito de Darkling, um dos mais poderosos sangradores do Segundo Exército. Gente, é muito bom. E aí a Jenya aparece do lado dela, né, tipo, soluçando assim, chocada. Ela vê
E a Jenna também sem saber o que fazer, né? Com uma pistola na mão e tal. E aí a Alina vê o Darkling também lutando lá com o marinheiro e tudo mais. Aí ela tem meio que uma pequena discussão com a Jenna, tipo, você vai atirar em mim e tal. Ela fala, vem com a gente, vem. E a Jenna fica chorando, assim, em pânico, sem saber o que fazer. Ela acaba ficando e a Alina vai embora, né? E aí o Stormhound aparece, fala, deu sinal! E aí eles pulam pro outro barco. E aí, enfim, eles começam a se afastar do outro barco, mas aí começa a surgir a escuridão e vai tomar conta deles. E a Alina fala, tipo, por favor, me solta, né? Que ela tava presa e tal. Eles soltam ela faz o pá! E aí, bum! Dá aquela luz toda e todo mundo né? Parece filme. A felicidade não dura muito porque eles começam a ouvir os gritos, que são os Nitivoia chegando. E puta merda. E aí ela fala, cara, a gente tem que vazar daqui, sair correndo. E aí o Stormhound manda os caras lá atirar, manda o Aero lá também, que também, né, os Grisha dele lá, soltar as velas lá, vamos voar pra longe. E aí, enfim, um tiroteio do caramba, uma brigaria. E aí ela vê os Aeros soltando relâmpagos, que é uma coisa que ela nunca viu o Grisha fazendo, porque os relâmpagos são imprevisíveis, né? Mas ela vê eles fazendo aquilo em mar aberto, assim, né? Eles eram meio que proibidos de fazer isso. Eles esfregam a mão, né? E aí ela fala que ela ouve os ouvidos dela, a pressão despencando, né? E o ar está louco a corrente. E aí, putz, é muito maneiro, assim, essa cena toda, assim, essa cena de ação você fica muito animada e eles fugindo e Grisha contra Grisha. E eu acho que isso é o ápice desse universo, assim, sabe? É tipo piratas com poderes. É tudo, sério. Você termina esse capítulo, tipo, berrando. Eu volto quando eu continuar. Bom, vindo então no update, eu cheguei no capítulo 10, ou seja, mais 5 capítulos. E o capítulo 5, ele é muito interessante, ele tem bastante informação, assim, muita coisa acontece. Eles nesse navio novo, né, do Stormhound. E aí o Stormhound fala pra ela que, enfim, ela tem que fazer alguma coisa, né, com o bicho que eles mataram, porque ele vai morrer de qualquer jeito. Então, ele fala, eu entendo que é você que tem que fazer isso, né, e tal, pra tirar as escamas e tudo mais. Ele fala pra ela que ele recebeu uma oferta melhor capturar eles, né, e que no caso e aí ele promete pra ela que se depois que ele entregar ela não quiser ficar lá, nessa pessoa aí que contratou ele libera ela, porque ele não foi pago pra, enfim, segurar eles lá, né? E ela fica tipo, nossa, você é maluco, você passou a perna no Darkling por causa de dinheiro, né? E aí, bom, ele entrega pra ela o História Sancta, e ela tá falando que não tem como ter 2 amplificadores, não sei o que lá, e ele fala, olha, aparentemente não é bem isso. E, enfim, daí tem um livro ilustrado e tal. Ela fala sobre alguns dos santos, né, que são retratados fazendo milagres e tudo mais. E aí ela fala assim, Santa Elisabetta sendo arrastada e esquartejada, a decapitação de San Lubov e Santilha acorrentado. E aí ele fala, interessante, não? Ele tocou a página com um dedo longo. A menos que eu esteja muito enganado, essa é a criatura que acabamos de capturar. Então aparece a ilustração desse dragão, né, de gelo. E ela pergunta pra onde é que ele tá levando eles. Ela acha que ele tá levando eles de volta pra Ravka, né? E a Alina também percebe como a tripulação respeita ele, né? E é diferente da relação que existia com o Darkling, em que as pessoas sentiam medo dele. E no barco, as pessoas realmente respeitam o Stormhound. Elas veem ele como um líder a ser admirado, né? Aí a gente tem um pouco da conversa dela com o Stormhound, a gente vê um pouco mais da personalidade dele, vê que ele é engraçado, ele é um pouco impulsivo, mas ao mesmo tempo ele não tá fazendo as coisas à toa, sabe? E ele fala uma coisa muito interessante pra ela. Ela fala, quero ter opção. E ele fala, você terá. Te dou minha palavra como um mentiroso e degolador. Você está certa sobre uma coisa, conjuradora. O Darkling é um inimigo poderoso. Talvez você queira pensar sobre arranjar alguns amigos poderosos. Aí tem um pouco da conversa dela com a Tamar, que é ótima. Ela é muito divertida.
E é uma das personagens que eu mais gosto, então eu fico muito feliz de aparecer ela aqui e começar a interação dela com a Lina, né? E aí o capítulo termina com ela falando, eu preciso falar com o Mal, eu preciso falar com o Mal. E aí ele tá até meio bêbado, assim, que tá conversando com o pessoal da tripulação, papapá. E aí ela mostra pra ele a ilustração, né, dos santos e tal. E ela fala assim, puxei o livro vermelho do bolso e disse, olhe. Falei mantendo a página aberta e conjurando luminosidade sobre o rosto exultante de Sant Ilha. Mal ficou paralisado. O servo, disse ele, e Ursalie. Eu observei examinando a ilustração e vi o momento que ele se deu conta. Pelos santos, ele suspirou. Existe um terceiro, ou seja, tem mais um amplificador. E aí você fica tipo, what? Aí começa uma coisa que é muito início dos anos 2000, que é o cara ser ciumento é uma demonstração de que ele gosta muito de você, sabe? E aí o Mal fica sendo ciumentinho toda hora, ele vai ser agora, ele vai ser depois, e aí eu fico tipo, ai, fica quieto, sai daqui, sabe? Enfim, ele fica todo tipo, o que você combinou com o Darkling enquanto estavam intocados juntos no interior do navio? Ai, não tem paciência pra essas coisas. Você não confia na pessoa, sabe? Você tá com ela, então confia nela, caralho, sabe? Eu, hein? Aí tem um momento aqui de, enfim, de discussão dos dois, que ele fala assim, você quer os 3 amplificadores? E ela fica, a gente precisa dele, dos 3. Se quisermos parar de fugir um dia, se quisermos ser livres. E aí ela finalmente, né, chama o Stormhound pra colocar, enfim, fazer, né, o novo amplificador, que é na verdade uma pulseira, né, o outro que é no pescoço. Então chama lá a fabricadora e aí ela põe, né, vai botando as escamas assim, e aí a hora que fecha, a Alina tá normal e daqui a pouco ela começa, tipo, é um poder muito grande, assim, e é muito interessante, assim, a forma como ela descreve, como ela se sente. O céu explodiu em ouro brilhante, a superfície da água brilhou com um enorme diamante, refletindo fragmentos brancos e perfurantes de luz do sol. E aí ela falou assim, ouvi a voz de Bagra em minha cabeça, exigindo que eu confiasse no meu poder. Ele não é um animal que foge de você ou escolhe se virar ou não quando chamado, mas isso não se parecia nada com o que eu havia sentido antes. Ele me percorreu, deixando-me sem ar, quebrando-me, dissolvendo minhas fronteiras, até que tudo que eu conhecia virasse luz. Enfim, ela começa a sair um pouco de controle aí, e aí o Mal abraça ela quase até ela sufocar, e ela fala pra ele, né, Mal, eu não consigo respirar, e aí finalmente ele solta ela, e aí obviamente toda a tripulação fica, né, querendo saber, querendo ver e tudo mais. E aí o Mal fica todo tipo, desconfiado, ele não gosta do poder dela, né, tá claro, ele não gosta dela usar o poder dela, ele não gosta que ela tenha esse poder, né? Então tudo ele vai sempre reclamar, sempre achar ruim. E aí ele se questiona, né? Se tipo, se ela continuaria sendo a mesma, né? Depois e tal. Enfim, e aí começa a soar um alerta. Aí o início do capítulo 7 é bem legal porque fala um pouco sobre esses Grishas, né? Esses Grishas fugitivos que fazem parte da tripulação. A gente entende também um pouco como os outros países lidam com os Grisha, né? Alguns países dão refúgio, mas outros, tipo, escravizam, outros acham que tem que queimar tudo e matar, porque são aberrações. E aí, então, ela conta aqui um pouco como o que aconteceu, né, com o Tolia e a Tamar, né, e, enfim, que o pai deles era Shu e que eles foram pra Novi Zem, né, quando a mãe deles morreu, que a mãe deles era Grisha também. É interessante também que ela fala que os fugitivos pensavam de modo diferente. Para eles era preferível passar a vida olhando por sobre seus ombros e mudando de lugar para o outro para evitar serem descobertos a servir ao Darkling e ao rei Ravkano. Uma escolha que eu compreendia. Então eu achei bem legal, assim, a gente ter também mais essa perspectiva, né, desses outros Grishas que não são só de
Ravka ou só do segundo exército, né? Então achei isso muito legal. Aí tem esse momento das notícias também, que ela fica sabendo o que tá acontecendo, e é bem legal que também a gente sabe disso, os rumores perturbadores que ouvimos em Novizen. As travessias pela Dobra tinham praticamente cessado, os refugiados fugiam de suas margens em expansão, ou seja, a Dobra está aumentando, né? O primeiro exército estava perto de uma revolta, o segundo exército se encontrava em frangalhos. E fiquei muito assustada com a notícia de que um culto do Aparat, a Santa do Sol, estava crescendo. Olha aí. Ninguém sabia como ele havia conseguido escapar do grande palácio depois do golpe fracassado do Darkling, mas ele havia ressurgido em algum lugar da rede de mosteiros espalhada por Ravka. E é muito interessante que então a história dessa Santa do Sol aí é que ela teria morrido na Dobra, né, naquele acidente lá no final do primeiro livro, e teria ressuscitado. Muito louco isso. Ela lembra do Aparat dar o livro pra ela, né? Ela fala, ele tinha me dado o livro vermelho, eu tinha que descobrir o motivo. Então é interessante que isso é uma coisa que foi colocada lá no primeiro livro e tem uma relevância bem grande aqui nesse, né? Já apareceu várias vezes. Aí tem a parte muito legal, que é a Tamar ensinando, né, a luta e tal pra Alina, né? Elas lutando juntas e lutando com as outras pessoas também, junto com o mal. E aí ela fala, assim, da habilidade da Tamar, né? De ser... Ela é muito foda, ela luta bem com qualquer coisa. Ela fala, somente Tolia se equiparava a ela. Quando eles brigavam, toda a tripulação parava pra assistir. Tipo, ser realmente um espetáculo, né? E aí a Alina fala que ela treina com a Tamar até o momento que o Stormhound proíbe elas, porque ele fala, não danifique o carregamento. Ai, ai. A Alina e a Tamar tem uma conversa bem legal aqui, uma troca, que o Mal tá, tipo, lutando lá, treinando, e aí o Stormhound começa, tipo, endireita esse ombro, você parece uma galinha, não sei o que, e aí ele ri e tal. Então a Tamar fala, né, que ele se dá bem com todo mundo, e a Alina fala assim, realmente, assim, esse é o jeito dele, né? E a Tamar pergunta, e você? Ela fala, eu sou mais como uma erva daninha. E a Tamar fala, eu gosto de ervas daninhas, elas são sobreviventes. E a Alina fica feliz, né? Porque realmente, isso é uma coisa que a Alina é uma sobrevivente, né? A Alina, obviamente, tenta fuçar, descobrir qual que é o nome verdadeiro do Stormhound. E aí sempre tem essa coisa do que Hound, né, é cachorro, né? Então Stormhound seria o cão da tempestade, né? Então tem toda essa coisa desse símbolo, né? E eles, a tripulação uiva, então tem toda essa coisa aí, né? E aí o Stormhound meio que aparece pra responder a Alina, mas ele dá uma cutucada nela e não responde nada. Então a Alina, ela não consegue confiar, né, nele. Ela fica sempre tipo, quem que é realmente esse cara? E aí o capítulo termina de uma forma muito interessante. Ele saindo, né, do Volkvonin, né, que é o navio do Stormhound, e indo para uma embarcação menor que o Stormhound chama de Beija-Flor. E ela não entende muito porquê e tal, e aí quando ela vê que eles estão, tipo, tem dois aéreos que estão lá, o negócio tá indo super rápido na água até que o negócio finalmente sai do chão. E aí eles começam a voar e ela fica, que porra é essa? O que tá acontecendo? Ai, vou passar uma gata aqui. O que tá acontecendo, né? E aí ela fica, ao mesmo tempo, deslumbrada e puta, mas ela tipo, ai, nossa, estamos voando, não sei o quê. E aí eles entram na Dobra. E a Alina não gosta nem um pouco disso. E aí, no capítulo 8, a gente tem eles na Dobra. Eles estão no não-mar, né? E aí é muito interessante que a Alina tem uma experiência diferente agora que ela tem os dois amplificadores, né? Que ela fala que ela tá sentindo diferente, né? O lugar. Ela fala, eu podia senti-la movendo-se sobre a minha pele. As bordas da ferida do meu ombro começaram a coçar e a pulsar, como se a carne estivesse inquieta. Ela fala, ela me conhece, pensei, os similares se atraem. A Dobra era um lugar morto e vazio, não uma coisa viva. E ela, enfim, ela tá reagindo, né? O poder dela tá aumentando, a influência da Dobra nela e da escuridão também tá aumentando. E aí o Mal fala que ele tá ouvindo, né? Uma coisa vindo, e obviamente são os Volcra. E aí a Alina vai aumentar a luz dela pra deixar eles bem longe, e o Stormhound fala, não,
traga-os pra perto. E aí ele fala assim, eles nos caçam, agora vai ser nossa vez de caçar eles. E aí a Lina fica tipo, como assim? Você tá maluco, sabe? Que mané caçar Volcra? A gente tem que só, entendeu? Sair de longe deles. Eles, enfim, atraem os Volcra. E depois, quando eles chegam bem perto, a Lina aumenta a luz de novo e eles saem atirando, assim, massacrando e tal. Ele tem tipo uma metralhadora, né? A Lina começa a se sentir mal com aquilo, assim, porque ela começa a lembrar também que os Volcra vieram de uma distorção dos humanos, né? Eu tinha esquecido também uma coisa aqui de comentar, que o Stormhound tá com uma roupa muito estranha. Ele tá com óculos, chapéu, gola alta, assim, sabe? Então, ele tá meio over. Não consegue nem, tipo, ser reconhecido direito. Aí eles terminam de matar vários Volcra. E a Lina tá achando que eles vão embora, mas aí o Mal fala, eu tô ouvindo mais alguns e não sei o que, tem mais se aproximando. E aí, em vez deles saírem de lá, eles resolvem ir atrás do ninho com mais ainda. E a Lina começa a ficar desesperada, né? E aí, nisso, ela ouve uma voz falando, você se tornou uma assassina e tanto, Alina. E era a voz do Darkling, né? E aí ela abre os olhos, ela vê o Darkling na frente dela. Ela fala, engasguei e recuei, olhando freneticamente ao redor, mas ninguém estava olhando. Eles comemoravam e gritavam, olhando fixamente para as chamas. E ele fala assim, não se preocupe, fica mais fácil com o tempo. Quer ver? Vou te mostrar. E aí, ele pega uma faca, só que antes que ele possa fazer qualquer coisa, ela dá um grito e a luz dela apaga. E aí, obviamente, o barco inteiro fica em escuridão, né? Aí começa uma maluquice, uma porradaria e quando ela fala, fulana, acende essa luz, aí ela fica, eita, tem que acender, né? Aí ela tenta lá abrir a mãozinha, acender a luz e aí o negócio tá despirocando lá, caindo do céu e vai impactar e eles estão finalmente saem da dobra, mas tá caindo lá, céu abaixo. E aí o beija-flor, né, cai na água, todo fudido, quebrado, indo pro fundo, né? E aí um dos Grisha realmente se machuca, assim. Um se afoga, quase morre, e aí outro fica tipo, o que aconteceu, né? Que foi isso? E aí ela tá tipo, não sei o que aconteceu, né? Mas ela tá puta com razão, porque que merda é essa, né? É um lugar super perigoso. Se a gente tem que passar por ele, a gente tem que ir rápido e você quer ficar caçando monstro. Pelo amor de Deus, né? E aí nisso, Stormhound aparece e ele tá um pouco diferente. E é muito interessante, porque ela descreve assim: seu queixo tinha perdido a ponta avantajada. O nariz estava um pouco torto, mas nada com uma protuberância socada que tinha sido antes. O cabelo não era mais castanho avermelhado, mas loiro escuro, perfeitamente cortado no comprimento militar. E aqueles estranhos olhos verdes turvos agora eram um mel limpo e brilhante. Ele parecia completamente diferente, mas era Stormhound, sem dúvida nenhuma. E ele é bonito. Pensei com uma pontada desconcertante de ressentimento. Eu amo. E aí ela fala, você tem um artesão, né? Tipo que nem a Genya. E aí o Tolia fala, eu não sou artesão. E aí o Stormhound fala que ele fez isso porque o Darkling não podia reconhecer ele, tipo, de jeito nenhum. E ele fala, ele não me vê desde os 14 anos, eu não podia me arriscar. E aí eles ficam, você tem que se explicar, que é isso, que merda é essa, nanã. E aí eles começam a ver que, tipo, tem uma cavalaria chegando lá onde eles estão, eles são cercados, homens montados aparecem lá, né, todos de uniforme do exército e tudo mais. E aí a Alina já tá pronta pra, tipo, vou bater palma aqui, rachar tudo isso no meio. E aí ele fala, não, pode deixa comigo, não sei o que lá. Aí chega o coronel, fala, quem que você é, fulano? Eu, hein? Pode se explicar aí, porque senão eu já vou te prender. E aí o Stormhound veio, tipo, meu nome é Nikolai Lantsov, major do 22º Regimento, soldado do Exército do Rei, Grande Duque de Uldova e segundo filho de Sua Majestade Imperial, Rei Alexander III, governante do trono da Águia Dupla, que sua vida e seu reino sejam longos.
Ah, eu fiquei até agora pra não falar Nikolai, porque eu não queria dar spoiler, apesar de que eu imagino que todo mundo que tá vendo esse vídeo já viu, mas toda vez que eu ia falar Nikolai, eu falava, não, é Stormhound. Agora podemos falar Nikolai. Nikolai é um dos meus personagens favoritos de toda essa série. E é muito bom. E aí todos os soldados ficam... Ah! E aí o coronel fala, você não é não? E ele fala, sou sim. Pode ver aqui, conferir. Enfim, a Lina fica muito chocada. E aí o capítulo termina assim. O Nikolai falando. Faz tempo que não venho pra casa, mas não voltei de mãos vazias. Ele deu um passo para o lado e esticou o braço apontando pra mim. Irmãos, eu trouxe a Conjuradora do Sol de volta pra Ravka. Pau no cu, né? Ai, ai, é muito bom isso, muito bom. O capítulo 9 já começa com o Marley brigando com a Lina porque ela deu um soco no Nikolai. Com razão, tem que dar um soco mesmo. Ele, né, acabou de trair, tá te vendendo aí. Eu, hein? Bom, aí que então, no capítulo 9 o Nikolai vai conversar com a Lina e com o Mal, né, que estão lá no quarto e tal, discutindo, e os dois querem enfiar porrada nele, mas ele fala, não, vamos conversar. E aí ele explica, né, na verdade, a vida dele, como que ele se tornou um corsário, por que ele achou que esse era um caminho melhor pra ele, no sentido de que ele achava que ele podia fazer mais por Ravka, sendo um pirata, né, e construindo coisas, estudando, do que fazendo nada na corte. E aí fala um pouco que ele não aguentou ficar lá, ele tem uma pessoa que finge ser ele, estudando filosofia. Muito bom. Faz uma proposta pra Lina, porque ele fala, o Aparati te transformou numa santa viva, então você é a esperança pras pessoas, e eu quero ser meio que um novo líder, assim, né? E ele acha que ele pode fazer isso melhor que o irmão dele, porque ele é o segundo na sucessão, né? O Vassili, que é o primeiro. E ele acha que ele consegue convencer o irmão dele a meio que abrir mão do trono. Ele pede pra ela ir pra Osalta com ele. Ele fala assim, posso te dar uma chance de mudar, Ravka. Posso te dar a chance de levar esperança às pessoas. E ela fala, e como espera que eu faça isso? Ele responde, me ajudando a unir o primeiro e o segundo exército, tornando-se minha rainha. E aí o Mal já foi socar ele, tipo, quem que você pensa que é, sabe? Ai, que preguiça disso. Não tem autocontrole, não. A Lina fica separando eles, porque toda hora o Mal quer bater um no outro. E ele fala, é só por uma aliança política, não vou fazer nada. Além do fato de a gente precisar de um herdeiro, eu não tenho nenhum interesse em você. Você pode ficar como que é? Chefe da guarda dela e tal, não vai ser a primeira vez, nananã. E aí o Mal acha ruim, não sei o que, fica fazendo mimimi. E aquela coisa, assim, não que, obviamente, esse seja o melhor caminho, mas, querendo ou não, o Nikolai tá pensando politicamente, né? Ele tá pensando num país em crise, num país que quase sofreu um golpe ali pelo Darkling e pelo Aparati, né? O Darkling tentou tomar o negócio, o Aparati também. Então, assim, tá na corda bamba. Então, se ele puder se unir com a esperança do povo dele, é uma força muito grande, né? Pra tentar restabelecer uma ordem que seja, né? Não que aí a monarquia vai ser melhor, mas ou vai ser a ditadura do Darkling, ou, sei lá, essa maluquice aí de crença do Aparati, né? Então, ela meio que negocia com o Nikolai, ela aceita ir com ele, mas ela fala que ela não vai casar com ele. Quando ela fala isso, ela fala assim, Mal soltou a respiração e parte da tensão abandonou seus ombros. Irritava-me o fato dele pensar que havia alguma possibilidade de eu aceitar a oferta de Nikolai. Eu sabia que ele não iria gostar, que eu diria em seguida, que é que ela vai pra Osalta, né? Então, assim, o Mal não confia nela o tempo inteiro, assim, ele acha que, sei lá, pra mim fica claro desde o momento em que ela ganha, né, desperta os poderes dela, ele não conhece mais ela. Porque ela se tornou outra pessoa, né? Ela não é mais a garotinha que porque ele se apaixonou quando ele era criança. E aí é uma coisa a gente se questionar também se quem é a pessoa que ele ama? É a garotinha, que ele nunca deu atenção, ou é essa mulher poderosa pra caralho? Eu sinto que ele fica tentando mudar ela, consertar ela. Ele quer ela, mas ele quer que ela não tire o amplificador, que ela não seja menos grixa, que ela não use tanto o poder dela, sabe? Eu sinto que ele tá sempre tentando diminuir isso pra ela se encaixar no que ele gosta nela, sabe? Em vez de quem ela realmente é. Enfim, essa sempre é a minha incomodação com
a relação do Mal com a Lina. Aí antes do Nikolai ir embora, ele promete então que ela vai ter o comando, né, do segundo exército, né, os Grishas serão dela. E beleza, o Nikolai vai embora e aí começa uma discussão com o Mal, porque ele fala assim pra ela: você queria usar um segundo amplificador, você o tem. Você quer ir pra Osalta? Tudo bem, nós iremos. Você disse que precisa do pássaro de fogo. Encontrarei um jeito de consegui-lo pra você, né, o terceiro amplificador. Mas quando isso tudo acabar, Alina, me pergunto se ainda irá me querer. É tudo sobre ele, né? Ai, gente, não suporto esse personagem. E ela fala: é claro que irei. Mas ele foi embora sem ouvir o que ela tinha pra dizer. E é isso, assim. Ele tá fazendo todas essas coisas porque ela quer, mas assim, não é só porque ela quer, sabe? Ela não quer essas coisas tipo, é um capricho meu. Eu quero ir lá. Não, ela tipo, ela tá lutando uma guerra. E querendo ou não, ela tem uma responsabilidade, ela tem um papel, né? Ela é a conjuradora do sol, ela é a única Grisha capaz de fazer isso. Ela não é só, tipo, uma garota mimada, eu quero um colar, agora eu quero um brinco, agora eu quero uma pulseira. Não, sabe? Ela tá fazendo tudo isso com objetivo, né? Não é só... Ela não tá sendo mimada. Então, da forma como ele fala, é tipo, eu tô fazendo tudo que você quer, mas você vai me querer depois disso? E honestamente, eu acho que eu não devia querer. Eu, hein? E bom, foi isso. Cheguei no capítulo 10. E aí eu volto aqui, nós estamos em quase 40%. Eu volto aí quando eu tiver andado mais um pouquinho. Bom, no capítulo 10 é interessante porque a gente tem várias coisas aqui que são informações bacanas. Uma delas é que eles estão atravessando as cidades, né, até chegar em Osalta. E, tipo, tem pessoas vendendo relíquias da Santa Alina. E aí, tipo, ela vê lá um monte de ossinho de galinha. E aí, enfim, estão vendendo como se fossem os dedos dela, né? Eu acho muito bom isso. E aí tem um momento Mal com ciúmes, porque o Nikolai fala pra Lina que ela tem que, se ela quer ocupar o lugar do Darkling, ela tem que, né, se vestir, se portar como uma líder. Então ele fala pra ela ter um kefta especial, né? E ela usar um kefta, que é um símbolo pros Grisha. E aí ele fala: por que você não usa preto? Aí o Mal: não, preto não. Sabe? E aí a Lina fica, ele sai putinho, porque o Nikolai sugeriu dela usar preto. E aí ela fica tipo, mas é a cor do homem que quase me matou, que quase fez não sei o que com ele. Tipo, sabe, superem, é só uma cor, hein? Aff. Tem outra conversa que é muito legal com o Nikolai. Ele pergunta pra ela: como é que você acha que eu ganhei o meu nome? E aí ele fala que pra conseguir o respeito da tripulação dele, né, ele cortou os dedos do cara lá que era inimigo dele e aí deu pro cachorro dele comer enquanto o cara olhava. E a Lina fica tipo, meu Deus, você é um monstro. Ele fala: eu era um garoto tentando liderar uma tripulação indisciplinada de ladrões e mentirosos contra inimigos que eram mais velhos, sábios e resistentes. Precisava que me temessem, todos eles. E se não tivessem me temido, mais pessoas teriam morrido. E aí ele fala que ela tem que se portar como uma líder, né? E ela fala: eu já ouvi isso antes, do Darkling e de seus apoiadores. Seja brutal, seja cruel. E aí, mais de uma vez aqui, durante esses próximos capítulos, ela vai associar, meio que comparar o Nikolai com o Darkling, né? E aí ele fala: você acha que eu sou que nem o Darkling? E ela fala: não, mas eu já me enganei antes. E aí ele fala que depois que ele fez isso com o cara, ele se trancou no quarto dele e ficou chorando a noite inteira, né? Mas ele precisou, tipo, esconder a fraqueza dele das pessoas pra ser respeitado, né? Então ele tá pedindo isso pra Lina: não deixem eles ver essa fraqueza, sabe? E isso vai ser muito importante aqui nos próximos coisas que vão acontecer. E é legal que existe aí toda uma troca do Nikolai com a Lina, ensinando ela a ser uma líder, porque ela não é. Né? Ela pode ser muito poderosa, mas ela não entende de política, ela não entende o que é necessário para você administrar e você ter pessoas que vão te seguir, né? Ela fala que ela quer ser líder do segundo exército, mas o que ela sabe disso, né? De liderar pessoas, que é super complicado, né? Egos, enfim, querendo ou não, as pessoas precisam te respeitar. E como é que você vai fazer isso? Tem várias conversas aqui com o Nikolai que são interessantes porque ele
pode até não ter sido criado como príncipe para governar o país, mas ele era o capitão do navio, né? Então ele tinha toda uma tripulação que ele administrava e que ele tinha que manter o respeito. E aí uma coisa que ele faz também e que ela não gosta é o fato de ele querer toda essa coisa pomposa, né, e tal, de tipo chegar nas cidades fazendo um grande alvoroço e tal. E ela acha que é uma bobagem, né, mas ele explica que eles que não estão conquistando o povo, eles precisam conquistar o povo. Porque nenhum governo se mantém no poder sem o apoio do povo, no fim das contas. É bem legal isso, assim, os aprendizados e tal, que ela sabe que é bobagem, mas ela entende que aquilo passa a ser meio que importante, né, para as pessoas. E, bom, ela faz uma guarda especial para ela, o Mal se torna o capitão da guarda dela, e ela fala que ao longo da jornada deles para Osalta aparecem peregrinos que começam a acompanhar a caravana deles, né? E ela fala que chega um momento em que se torna maior do que a quantidade de soldados, né? Tem mais peregrinos do que pessoas da companhia em si. E aí tem uma conversa interessante da Tamar com ela, porque a gente percebe que a Tamar e o Tolle, eles têm uma visão meio religiosa das coisas, né? E aí a Tamar, ela fala que ela aprendeu que por que o que os Grisha fazem não é uma coisa milagrosa, né? E por que a Alina não seria o que ela é capaz de fazer um milagre, né? E a Alina fala, eu não sou uma santa, sabe? Para com isso. E a Tamar fala, não importa o que você é, importa o que você pode fazer. Essas pessoas acham que você pode salvar a Ravka. Obviamente você também pensa, ou não estaria indo para Osalta. Então é interessante, assim, essa visão quase realista de um santo, né? Porque, na verdade, ela tá vendo, assim, o que a Alina é capaz de fazer, né? Então, se ela tem esse poder, não é pouca merda, né? E aí você pode interpretar isso como você quiser, né? Bom, gente, parei aqui no final do capítulo 16, né? Então temos muitas coisas pra falar. E no capítulo 11, ele é muito Alina e Nikolai, né? Então tem eles conversando bastante. E uma das conversas que eles têm é sobre essa coisa do Darkling criar matéria, né? De ele criar esse exército aí, né? Uma coisa que os Grishas não deveriam poder fazer. E aí eles falam sobre o fato dele ter uma limitação, né? E por isso que ele ainda não invadiu ainda os Alta e etc. Então eles vão tentar trabalhar com essa vantagem, porque querendo ou não, isso não é natural dos Grisha, né? Então o que está acontecendo é que ele criar esses monstros está consumindo ele. E geralmente, né, a gente sabe que os Grishas, quando usam o poder, na verdade o poder fortalece eles. Mas como que ele está fazendo é antinatural, então ele está sendo consumido ao criar essas coisas. Ele não consegue ficar muito longe delas. E é por isso que eles conseguiram fugir. Eles falam também um pouco sobre, né, a Genya e o rei, né, o estado que o rei ficou depois que ela foi embora, e até como a rainha também, né, ficou o caos no palácio quando houve a rebelião aí do Darkling. E aí tem os ensinamentos muito legais, assim, do Nikolai, que depois a Alina vai ter que lembrar, né? Ele fala assim, quanto menos você disser, mais peso suas palavras terão. Não discuta, não se dê o trabalho de negar, retribua insultos com risadas. Aí ela fala assim, mas você não riu do Capitão Firdano, né, que ele arrancou os dedos. E ele fala, aquilo não foi um insulto, foi um desafio, saiba a diferença. E aí ele fala, fraqueza é um disfarce. Use-o quando eles precisarem saber que você é humana, mas nunca quando se sentir fraca. Não deseje tijolos quando pode construir com pedras. Ser um líder significa ter alguém sempre de olho em você. Faça-o seguir as pequenas ordens e eles seguirão as grandes. É uma puta aula aqui do Nikolai pra ela, né, sobre como ser uma líder. E a gente vai ver que ela vai precisar usar e ela vai lembrar dessas coisas, né? Então é interessante que ele é a primeira pessoa que realmente vai orientar ela nessa vida aí, querendo ou não, de líder, né? E aí eles estão lá, enfim, se mostrando pro povo e não sei o que lá. Aí o que Nikolai faz? Puxa ela e dá um beijo nela, força. Péssimo, Nikolai lixo. E aí ela, obviamente, chuta ele, dá um soco nele. E ele fala que, enfim, ele tá fazendo aquilo só pelas aparências, que ele quis improvisar. E que aquilo era mais uma coisa que fazia parte, né, do espetáculo. E no final, a gente tem, então, os Grishas, né, desgarrados, que aparecem lá querendo
vê ela. E quem tá na linha de frente é o Fedior, que foi o cara que salvou ela logo lá no primeiro livro, quando ela tá chegando em Osalta. Então ela tem um respeito por ele e ela sente que ela pode confiar um pouco mais nele. Bom, no capítulo 12, então, vai ter essa recepção, né, desses Grishas aí, e na verdade muita conversa da Lina com o Fedor para saber o que aconteceu com eles, né? E ele conta que começou a ter um massacre, na verdade, dos Grishas depois que o Darkling se rebelou. Então o primeiro exército se virou contra o segundo. Então realmente houve ali uma partição de confiança também, né? E fica claro que o exército não confia mais nos Grisha. E bom, eles chegam finalmente a Osalta e vai receber eles é o Vasily. E eu amo que ele tem esse nome Vasily, que parece Vasilina, porque ele é o próprio Vasilina, assim. É o irmão mais velho, né, do Nikolai, o herdeiro ao trono, que nunca fez nada da vida, mas resolveu mostrar serviço. Então ele vai lá receber e ele joga meio que uns insultos pro Nikolai, o Nikolai kkk, não sei o que. E é muito interessante que tem um momento, o Nikolai reconhece um senhor, assim, do exército, e ele fala, você é fulano de tal, chama pelo nome, né? E o cara fala assim, você me reconheceu, não. Porque diferente do Vasily, o Nikolai realmente serviu ao exército, né? A Lina até fala isso, que ele mereceu todas as medalhas, todos os títulos que ele tem, diferente do Vasily, que ficou meio que numa posição só de, tipo, no escritório, sabe? O Nikolai realmente aprendeu a lutar. Então ele tem esses companheiros de batalha, né? E aí ela vê, assim, como o Nikolai ele é muito esperto, porque ele muda toda a narrativa, né? O que vai ser lembrado é o fato de que o príncipe falou, né, como primeiro nome com um veterano do exército, reconheceu ele, um homem humilde, um ninguém, né, no meio da multidão. Aí tem toda a conversa da Lina e do Nikolai com o rei, né, na verdade o Nikolai volta pra casa, vai ver os pais dele, papapá, se tranca lá, da Lina fica tipo um século esperando eles voltarem. E a Lina entende que o Nikolai contou pros pais dele que ele era o Stormhound, né? Ou seja, era ele que tava lá fazendo um monte de coisa pra, querendo ou não, proteger Ravka. Aí começa meio que uma conversa, assim, né? E o rei fala que a Lina é muito jovem pra liderar o exército, o segundo exército, isso e aquilo. E aí a gente vê o Nikolai dando uma manipulada, né? Falando, pai, mas olha isso, olha aquilo, né? Acaba que ele consegue convencer o rei a deixar pelo menos a Lina como líder temporário. E aí vem o mal, né? Porque ele, querendo ou não, é desertor. Como sempre, o mal sendo estúpido. O Nikolai todo sabonetando o pai e tal, pra não sei o que lá, mas olha, mas ele fez isso, ele ajudou a conjuradora do sol a sobreviver e papapá, ele achou não sei o que. Daí, o que você tem a dizer sobre você? Daí o mal, não, eu acho que o que eu fiz ainda foi deserção, ainda foi errado. Qual que é a vantagem de falar isso? Tipo, eu acho que a autora quis colocar como, tipo, não, ele é honrado, mas, sei lá, pra mim chegou um ponto que eu só acho ele burro, sabe? Eu sem tão paciência com ele, eu só acho ele burro. Aí no capítulo 13, putz, esse capítulo é muito bom. Eu até anotei aqui, quebra tudo a Lina. Porque é o encontro da Lina, então, com os Grisha, que ela aceitou, né, receber eles de volta ali no pequeno palácio. E ela se posicionando como a líder, né? E aí eles... gritaria, as pessoas questionando a autoridade dela e falando um monte de bobagem. A gente vê a Zoya no meio dessa galera e a Lina fica muito surpresa que a Zoya tá defendendo a ela, né? Enquanto o Sergei tá tipo, não, porque você é Grisha há pouquíssimo tempo. Aí o Tolya se faz a ótima declaração de que Grishas não são feitos, né? Grishas são nascidos. Então, existe isso, né, de você ser Grisha bom o suficiente ou não, né? Eu até anotei também, inclusive, Tolya tudo pra mim. E aí eles começam tipo, mas você era amante do Darkling? Você dormiu com ele? Mas você fez não sei o que lá. A Lina, ela vai ficando tão puta. E é o momento em que ela vai realmente demonstrar o poder dela. E ela tá indignada com o Sergei. E ela sente, cara, eu vou rachar esse cara no meio. Tipo, sabe quando você tá puta? Sabe aquelas situações que a gente é péssimo, a gente fala assim, eu não podia ter uma arma,
é esse nível, assim. No caso, ela tem uma arma, né? Que é o poder dela. E ela tá mirando aquela arma pro Sergei. Ela vai atirar nele. E na hora ela pensa, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo? E ela joga a energia pro teto e ela racha, quebra, faz um buraco no teto do palácio. E é foda, assim. E aí todo mundo cala a boca. Esses bandos de idiota, cala a boca. E aí é muito bom, assim. É um momento em que a gente sente orgulho da Lina e a gente fica tipo, yeah! Isso aí, Lina, dá neles. Porque, obviamente, ela tá preocupada, porque ela sente que ela tá saindo um pouco do controle, ela fica muito chocada dela ter quase matado o Sergei, mas ao mesmo tempo eu entendo, sabe? Eu acho que é um sentimento humano, assim, você ficar puta pra caralho, você quer, tipo, desganar uma pessoa, sabe? E aí, enfim, ela fica meio tensa e ela fala uma coisa quando ela sai, assim, né? E ela, tipo, fala, vão tomar banho vocês. E ela pede para os fabricadores consertarem o domo, mas não deixar muito perfeito. Porque as cicatrizes mandam mensagem, né? Então, assim, as pessoas que olharem para aquele domo, elas vão lembrar o que aconteceu e vão lembrar do poder dela. Né? Então isso é muito legal, assim, é muito inteligente da parte dela. Ela recebe uma visita do Darkling à noite no quarto dela, né? Mais uma visita dele. Ela fica meio desnorteada, porque o que esse homem tá fazendo aqui de novo? A Tamar entra no quarto dela, assim, preocupada, né? Querendo saber o que aconteceu, porque ela solta a luz dela. Fala, não, tá tudo bem, não aconteceu nada. E eu não entendo, assim, por que ela não fala pra ninguém, sabe, o que tá acontecendo? Não faz muito sentido. A não ser pelo fato de isso criar um conflito. Pra mim, é o único motivo dela não contar pras pessoas que ela tá tendo essas visões. E, bom, no capítulo 14, é mais uma vez a Lina colocando pau na mesa. Ela é acordada com uma discussão do lado de fora do quarto dela. As pessoas enchendo o saco. Porque ela tinha definido que nas próximas reuniões, né, dos Grishas e tal, estratégia e tudo mais, ela queria 2 pessoas, 2 representantes de cada tipo de Grisha, no caso. E aí os Corporal que não gostam disso, porque eles falam que eles são o ranking maior dos Grisha. E aí os Eteral que não querem se misturar e não sei o que, daí a Alina fala assim, acabou com essa merda toda, não existe mais isso de Grisha mais importante do que o outro. E eu quero agora que os fabricadores comecem a treinar. Porque você tem essa ideia também que os fabricadores, tipo, só vão ficar lá nas suas mesinhas fazendo coisa, mas, né, é importante eles aprenderem também a se defender. E serem mais úteis também no combate, né? Eles, obviamente, não gostam disso. Aí ela fala... Aqui foi traduzido como um arranque, eu achei meio bizarra essa. Que é um negócio que ela come, né, no café da manhã e tal, que ela detesta. E aí é muito engraçado que o Nikolai, quando ele chega, ele ouve isso, né, e ele fala, hoje vai ser lembrado na história como o dia da proibição do arranque, não sei o que lá. Eu achei isso muito engraçado. E aí, mais uma vez, a gente vê o senso de humor do Nikolai, né, então a gente tem toda uma conversa muito boa dos dois. Eu entendo que por causa disso também as pessoas vejam o Nikolai como, sei lá, um par romântico interessante pra Lina. No mínimo ele tem personalidade, ele é uma personalidade muito cativante, sabe? Ele é muito maravilhoso. Ainda mais quando você põe comparado com o Mal. Qual que é a personalidade do Mal? Não sei. A personalidade dele é ciumento, porque ele fica com ciúmes da Lina, ser inseguro, é extrovertido, né? Ele faz amizade bastante com as pessoas. É isso. E é engraçado que, assim, a Lina sempre fala de como o Mal tinha facilidade pra fazer amizade com as pessoas, e sei lá, e era muito cativante, não sei o quê, mas a gente não vê isso nas interações dele. Tipo, eu consigo ver por que o Nikolai faz as pessoas se apaixonarem por ele, né? E ele faz isso propositalmente, né? Como forma de conseguir alianças. Mas eu não entendo por que as pessoas se cativam tanto pelo Mal. Ele não mostra isso em nenhum momento. Tipo, a personalidade dele sendo uma pessoa que todo mundo é traído e não sei o que lá. Não, a autora só fala isso pra gente. Em momento nenhum ela demonstra por que ele é essa pessoa cativante, sabe? Isso é uma coisa também a se notar. E aí, o Nikolai, ele sugere, então, que o Mal vá acompanhar a caçada que o irmão dele inventou de fazer. E aí já fica os dois, não, porque você tá querendo afastar a gente, porque você quer fazer o quê? Você quer se aproximar dela, vai passar os dias sozinhos e não sei o quê. Daí quando ela fala assim, pra um casal tão apaixonado, vocês são bem inseguros, né?
Eu amo, perfeito, tudo pra mim. E no final desse capítulo, então, a Alina vai visitar a Baghra. Ela não tinha visitado ainda, né? É pesado, assim, né? Porque a Baghra tá cega, ela não enxerga mais. A Alina sabe que foi o Darkling que fez isso. Ela tá super frágil, assim, porque ela, apesar de ela ser uma pessoa muito velha, ela tinha uma postura, né? Uma força e tal. E ela parece ser tá bem fraca, curva, magra e né, não tá bem. A Baghra, ela palpa, né, o colar, né, o amplificador da Lina, e a Lina mostra pra ela, então, a pulseira. E a Baghra fica puta, assim, né, e ela fala, o que você fez? Era pra você ter fugido, você foi caçar, não era pra você ter feito isso. E ela falou assim, e agora meu filho não tem mais redenção, não tem mais nada que eu possa fazer. E a Alina começa a dizer, não, mas eu preciso agora do pássaro, não sei o que lá. E ela fala assim, pra que você quer isso? Ela, é pra Ravnica. Ela fala assim, que esse país, sabe, me trouxe? Foda-se esse país, né, eu não ligo. E a Alina, tipo, me ajuda a encontrar e não sei o que, me ajuda com isso. E a Baghra fala, cara, se você quiser me ajuda, desiste de tudo isso. E a Alina fala que ela não pode. E a Baghra tem um diálogo interessante que ela fala que esses amplificadores não são como qualquer amplificadores. E eles vão mudar a Alina. E eles já estão mudando ela, né? Tem uma hora que a Alina ameaça a Baghra. E a Baghra fica tipo, você já não é mais a mesma. Isso é um caminho sem volta. E basicamente eu não quero fazer parte disso. A Alina fica bem chateada, assim, né? Porque ela tinha esperança de conseguir fazer alguma coisa, mas não dá certo. Aí capítulo 15 começa com o quê? Com a Alina com os ciúmes da Zoya, porque eles estão lá conversando e a Zoya tá junto e o Mal tá junto também. E ela fica, ela tá olhando muito pra ele. Será que ele tá olhando pra ela? A Alina começa a explicar pros Grisha sobre o tal dos Nitivoia, né? O que é esse exército do Darkling, porque basicamente ninguém tá sabendo disso. Sobre a alimentação deles também, e que provavelmente o Darkling ou vai vir de Fierda ou de Shurran pra atacar, então eles vão ter pelo menos um aviso. O Mal sai pra caçada, né? Ela se despede dele. E aí tem uma conversa muito boa, né, da Alina falando, tipo, quando ela tinha uma boneca que ela tipo, se agarrava quando o Mal saía e ela ficava esperando ele voltar, como sempre, né, na vida dela, é sempre ela esperando ele voltar. Ela pergunta pra Tamar o que ela e o Tolia brincavam quando eles eram crianças. Daí a Tamar responde, os crânios dos nossos inimigos. A Alina olha assim e elas começam a rir, né? Olha o senso de humor da pessoa, olha só, você ter uma personalidade. E é isso que eu falo assim, por exemplo, o Tolia, ele não é uma pessoa que tem um senso de humor, mas você consegue muito bem entender a personalidade dele, né? Ele é uma pessoa mais séria, mais fechada e tal. Mal, eu não sinto a personalidade dele pelas interações que ele tem com a Alina, sabe? É bizarro. E aí no final tem o Nikolai levando a Alina pra um passeiozinho no lago. E ele fala pra ela que ele quer construir de novo, então, o beija-flor pra caso dê ruim. Tipo, ele falou assim, eu quero que caiba tantas pessoas, eu quero que possa levar as pessoas pra longe, não sei o que lá. Então eu quero fazer o beija-flor mais uma vez. E é uma coisa que a gente vê ele pensando e fazendo anotações desde que eles chegaram lá, é mencionado várias vezes. Aí no capítulo 16, a Alina finalmente fala com o David, né? Ela tinha mencionado em outros capítulos que ela tinha visto ele, mas ele tinha fugido dela, não conseguia falar com ele. E é interessante porque a gente fica sabendo um pouco mais sobre os amplificadores, que eu acho que é uma maneira muito bacana da Bardugo falar sobre a mitologia desse mundo, né? Existe toda essa questão dos santos, essa questão das histórias de contos de fadas desse mundo. Então, eu acho que é muito legal a gente descobrir um pouco desse mundo através da trama que tá acontecendo. E aí o David fala sobre os diários, né, do Morozova que foram destruídos pelo filho do Darkling, que no caso é o Darkling, né? Fala que depois que o herege negro foi destruído, o filho dele veio, né, tomar o lugar, e ele fala que ele destruiu esses diários. Então não existe registro, né? E aí a gente até vê a Alina pesquisando um pouco mais sobre o Santilia, né? Que Ilha Morozova é a mesma pessoa, na cabeça dela ela acha que é o mesmo, né? O mesmo San, que é o mesmo Grisha no caso, tem o mesmo nome, mas enfim. Então é interessante ela tentando achar uma conexão, né? E no momento que
que a história é verdadeira, que não é, e onde que aconteceu as coisas e tudo mais. Aí o Mal volta da caçada e ele conta pra ela como é que foi e tal, que ele se divertiu e que, enfim, ele pôde conversar com vários homens do exército e tudo mais, que era também o objetivo do Nikolai, né, pra eles verem ele mais como uma utilidade também, né. E ele falou que eles passaram um tempão sem fazer nada, e o pessoal, em vez de caçar, caçava porra nenhuma, mas que ele tentou humanizar ela, né, conversando com os homens, porque os homens perguntavam sobre ela, e ele começou a contar sobre coisas da infância dele, sobre os medos que a Lina tinha quando era criança e tal. Ele falou, você vai contar isso sobre mim, não sei o que. Eu disse, não, eu preciso que eles te vejam como uma pessoa, não uma santa, não como uma Grisha, né. Então isso é legal também, porque é importante ver como a Lina, nessa posição de poder, todo mundo que tá abaixo dela vai criando uma imagem pra ela, né? E que não é necessariamente quem ela é. E isso é uma coisa que vai tomar proporções enormes nessa história. Eles estão lá passeando, conversando sobre isso, e aparece Vasily, e o Mal deixa ela, né? Ele tá como o capitão da guarda dela, deixa ela conversando com ele. E aí o Vasily meio basicamente faz uma proposta de casamento pra ela e tal, falando que o Nikolai é segundo filho, só ele que pode fazer ela ser uma rainha. E ela fala assim, na verdade pra você fazer uma rainha você precisa ser rei, né? Você não é rei. E ela fala não, obrigada, muito gentilmente, ele vaza e ela fica tipo, puta merda, mais um, né? E aí esse capítulo termina que mesmo que o Nikolai e o Vasily fossem diferentes, os dois estavam querendo usar ela. Então é interessante ela ter noção disso. E bom, gente, falta pouco pra acabar. Eu acho que a próxima vez que eu voltar já vou falar aí tudo dessa reta final. Oi pessoal, tudo bem? Chegamos então à nossa última etapa desse vlog e tem muita coisa pra ser dita porque a gente parou no início aí do capítulo 17 e o livro acaba no capítulo 23, então tem muita coisa pra dizer. Bom, no capítulo 17 tem aí um foreshadowing interessante porque o Nikolai, né, eles estão lá numa reunião com os Grisha e aí ele fala sobre os batedores na estrada de Fjerda. Ele fala assim, se o Darkling vier por aqui, o único lugar que ele tem pra vir por essa estrada, esse lugar tá cheio de batedores. Então a gente vai conseguir saber com antecedência quando ele estiver chegando. Então é difícil ele vir por esse caminho. E a gente vai ver o quanto isso vai ser importante, né, nos próximos capítulos. Graças a Vasily, mas uma hora a gente chega lá. E é interessante que aqui o Nikolai, ele tá bem positivo sobre a possibilidade de enfrentar o Darkling, né? Ele fala... Porque tá todo mundo tipo, é porque o Darkling, ele consegue isso, consegue aquilo. Eu falei assim, sim, mas... O Darkling nunca viu o primeiro e o segundo exército trabalhando juntos, nós temos armas que ele não tá acostumado a lutar e etc. Então ele tá realmente acreditando que eles podem conseguir, né? E aí a gente tem um momento em que, enfim, a Lina tem que ir nas reuniões, né, de conselheiros reais e tal. E essa é uma coisa que, né, o príncipe herdeiro teria que fazer parte. E aí o Vasily, percebendo que o Nikolai tá indo, ele fala, agora eu quero ir também. E a Lina fica surpresa que em vez de ele falar, tipo, não, sai daqui, ele fala, não, vem participar. Essa reunião não seria mesmo sem você. E ela fica, por que ele tá fazendo isso? E aí logo ela saca que ele sabe que o irmão dele não tem saco pra aquilo. E o Nikolai, na verdade, tá usando isso pra mostrar pra ele que não é fácil governar, que não vai ser simples assim. Porque a gente lembra que a estratégia do Nikolai é fazer o irmão dele desistir do trono. Aí depois a gente tem lá o treinamento, né, dos Grisha usando armas além dos seus poderes, né, e isso é uma coisa que a Lina adota dos Grisha rebeldes, né, os Grishas que não foram treinados, né, pelo segundo exército, ou seja, que é o que o Tolya e a Tamar fazem, né? É legal que ela fala do Botkin. O Botkin é um personagem que eu amo. E ele ama os gêmeos, assim. É muito bom. Mas a Lina vê que mesmo que ela tenha conseguido um certo apoio, né, dos Grisha e tudo mais, eles estarem respeitando ela, ela continua se sentindo muito sozinha. E aí é o momento que ela pensa na Genya, né? Porque a Genya meio que nunca ligou pra essas coisas de... você é mais importante que eu, você tem um cargo. Ela nunca colocou a Lina dessa forma, né? Então a Lina sente falta dela.
Tem um momento também que a Lina confronta a Zoya, porque ela fala assim, por que que você tá aqui? Tipo, você era a preferida do Darkling, você sempre foi escrota comigo, por que que você tá aqui me apoiando, né? Aí a Zoya conta que ela tinha família, né, lá em Novosibirsk, que foi onde, né, o Darkling matou um monte de gente e tal. E aí no final tem o Mal convencendo a Lina a ir numa festa com ele e tal, disfarçada. E ela fica, isso não vai ser uma boa ideia, mas ela acaba aceitando. A gente sabe que não vai ser uma boa ideia, né? Enfim, no capítulo 18, eles chegando nessa festa, eles estão fantasiados como pessoas que adivinham o futuro, né? Na festa, aí eles ficam fazendo adivinhações escrotas pras pessoas e tal, se divertindo. E aí dá uma briga e eles têm que sair correndo, né? Porque ninguém pode descobrir que eles estão ali. E a Tamar pega a Lina, sai correndo e uma hora... Quando eles estão no jardim, a Tamar desaparece. E a Lina fica tipo, meu Deus, o que aconteceu? Cadê você? E quem aparece é um Aparati. E ele fala, né, sobre Santa Lina, não sei o que, sobre o exército que ele tá juntando pra ela. E ela fala, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? Para com isso. Ele acaba fugindo, eles voltam pro castelo, né, e tal. E aí o Mal fala que ele tá com saudade da Lina, que ele preferia que eles estivessem, tipo, ainda fugindo, né, do que tá lá naquele castelo e não sei o que lá. E aí ele começa a falar que ela tá muito diferente desde que ela colocou o segundo amplificador, que ele viu ela assustando a Zoya e como ela parecia estar satisfeita disso, sendo que assim, ele não sabe da história da Lina com a Zoya, sabe? Ele não sabe o quanto a Zoya tentou transformar a vida da Lina numa merda antes da Lina dominar o poder dela, né? Então, sabe o que ele tá falando? E aí ele fala que ele não tem nenhum objetivo e que ele tá se sentindo meio sem propósito. E aí ele vai beijar ela e ela vê o Darkling. E ela meio que congela, assim, e aí ele fica todo ressentido, que ela se afastou dele, não sei o que lá, que ela não tava querendo beijar ele, e ela tenta explicar, não, peraí, não é isso, e ele sai todo putinho e deixa ela lá. Aí no capítulo seguinte, né, capítulo 19, ela vai lá falar com o David, saber o que aconteceria se ela resolvesse tirar os amplificadores. Ele fala, então, provavelmente uma coisa pior do que a dobra. Então é uma coisa meio que ela não tem muito pra onde fugir, né? Não tem o que ela fazer. O David pergunta da Genya, né? Porque a Lina viu ela lá no barco do Darkling, ela fala que ela tentou, chamou a Genya pra ir com ela, e a Genya não foi, e o David fica meio culpado, assim, né? E ela percebe que ele não ignorava tanto a Genya quanto a Genya imaginava, né? Aí depois disso a gente tem a reunião, outra reunião, aí o Vasilis sendo babaca com o Nikolai pra variar, falando coisas tipo, porque a gente tem que começar a diminuir a idade de alistamento, tipo, pra 14 anos, sabe? Daí a Lina fica puta, tipo, por que você não põe 12 então? Por que você não põe bebês? Assim, ela vai ficando puta, né? E aí o Nikolai tenta segurar ela, mas ele começa a ficar irritado também. Então é legal que a gente vê que o Nikolai, ele tem um plano de como governar. Ele vê que o irmão dele é um babaca, sabe? E ele quer fazer diferente daquilo, né? E a Lina até fala, assim, que apesar de parecer que ele não estava conseguindo fazer as coisas, muitas das coisas que ele tinha planejado estavam funcionando. Então ele tinha conseguido fundos para ajudar as pessoas no campo terem algum sustento, coisas pro exército. Então, assim, tava ativamente fazendo mudanças para melhorar a vida do povo, mesmo que durante a guerra. Então é bem legal, assim, que a gente já vê um pouco do que seria, né, esse Nikolai governante. Aí tem a Lina falando que ela tenta falar com o Mal fica ignorando ela, ou seja, ele não deu abertura nenhuma para eles conversarem, ele não deixou ela se explicar, enfim, não quis saber, ou seja, tá com o orgulhozinho ferido. Ela passa a se sentir meio obcecada por conseguir o outro amplificador, ela fica pensando nele, pensando se o Darkling já conseguiu ele, que ela se sente meio incompleta quando ela usa o poder dela, que tá faltando esse outro amplificador, né? O Darkling faz mais uma visita pra ela surta, e aí depois tem os testes, né, dos pratos do David. E aí é uma puta cena, assim, né, e eles ficam um pouco esperançosos, assim, porque parece que é uma coisa que realmente vai dar certo e tal. E aí, por último, quando eles estão lá, porque eles estão lá no lago, né, vendo, o Nikolai vai conversar com a Lina, e ele fala pra ela que ele quer beijar ela. E ela fica tipo, você já me beijou? Ele fala assim, não, mas eu queria beijar de novo. E aí ela fica, tipo, toda, eita,
que eu faço? E aí ele fala assim, não, eu não quero te beijar enquanto você estiver pensando, sei lá, em esquecer ele ou você não estiver sofrendo por ele. Aí ela sai toda irritadinha. Sendo que assim, ele tava falando a verdade, né? No capítulo 20, é a Lina, tipo, não, eu preciso falar com o Mal, eu preciso meio que colocar essas coisas tão num relacionamento, né, os dois, tendo uma vida junto, morando juntos, né, antes de irem lá pro castelo. E aí eles tiveram essa briga e em que pé que eles estão, né? E aí a Tamar fala, não, eu vou te levar então pra onde é que ele tá. Esse capítulo vai ficando extremamente irritante. Foi um momento em que eu revirei os olhos. A Tamar leva então a Lina pra um lugar onde tá tendo tipo briga de galo. Mal tá lutando com um Grisha. E o Grisha joga ele pro ar e não sei o que. E a Lina começa a ficar desesperada, ele vai matar o Mal e não sei o que lá. E aí, tipo, ai não, ele consegue, ele vence a luta, nananã. E aí, no fim da luta, o que acontece? A Zoya vai lá, abraça ele, tenta beijar ele e ele retribui o beijo. Ele percebe que a Lina tá lá vendo e a Lina, tipo, fica transtornada com razão, né? Porque eles não tinham terminado o namoro, não tinham terminado nada, né? Lembra aqui que eles brigaram, ela tentou falar com ele várias vezes, ele ficou ignorando ela, ou seja, dando chiliquinho. Aí depois ele fica fazendo essa coisa tipo, sou machinho, preciso encher a cara e brigar pra lidar com meus problemas, em vez de conversar com a pessoa com quem você tem um problema. E aí ele vai lá e beija outra pessoa, tipo, né? Cara babaca, né? E aí ela sai correndo, ele vê ela, vai atrás dela, e aí começa um momento reviração de olhos, porque é muito irritante. E a Lina, tipo, não, vamos fugir agora juntos. E não sei o que lá. Começa a falar pra ela que ele não tem lugar ali, não sei o que ele fala assim, você quer que eu seja seu guardinha? E aí você vê como pra ele é uma desonra ele servir a ela. Não é tipo, caralho, que orgulho da minha namorada, da minha mulher, sabe? Eu vou ser o... Ele é o chefe da guarda dela, né? Eu vou proteger ela com a minha vida e o caramba. Não, sabe? Pra ele isso não é o suficiente. Ele não aceita que ela esteja num patamar, sei lá, da sociedade de mais importância do que ele. Porque ele sempre foi mais importante do que ela, né? No exército, né? Na vida, ela sempre ficou, tipo, meio que jogada de lado. E agora que ela tem uma relevância, ele simplesmente não consegue aceitar isso. E ele acha isso ruim. Ele acha, como eu falei, uma desonra, sabe? Ele não ser tão importante. Porque ele fala, eu não sou santo, eu não sou um soldado. O que eu sou? Pô, sei lá, sabe? Se encontra, mas não se ressinta dela porque ela se encontrou. A história toda é sobre como ele não aceita ela ser uma pessoa extremamente poderosa. Enfim, tem todo esse lenga-lenga, ela fala, não, vamos fugir, eu não sei o quê. E aí tem uma parte muito boa da briga dos dois, né, a única parte boa. Ele fala assim, nunca vai ser fácil entre nós, não é mesmo? E ela fala, não, Mal, não será. Nunca vai ser fácil, nem doce, nem confortável comigo. Não posso simplesmente deixar o pequeno palácio, não posso fugir, nem fingir que essa não sou eu, porque se fizer isso, mais pessoas vão morrer. Não posso ser só a Lina de novo. Aquela garota não existe mais. E é isso que eu fico pensando tanto nessa história, de que, e principalmente no relacionamento dos dois, como eu acho que o relacionamento dos dois claramente já não funciona a partir dali, porque eles não são mais as mesmas pessoas. E essas pessoas que eles se tornaram, cada um foi para um caminho, né? Existe essa expressão em inglês que fala grow apart, quando você cresce separado, você cresce cada um para um lado. E ela cresceu para longe dele. Ela tá se tornando outra pessoa. Ela tem uma responsabilidade de um país, de um exército, de fiéis em cima dela. E ele fica tipo, ai, porque você não me dá atenção, sabe? Nossa, desesperador. E aí ele fala assim, eu quero ela de volta. E ela grita, eu não posso voltar. Mesmo que você tire esse colar, as escamas do açoite do mar, você não pode arrancar esse poder de mim. Porque parece que ele se ressente do poder dela, ele quer arrancar esse poder dela, ele quer que ela não seja mais poderosa. E ele fala, e se eu pudesse, você o deixaria ir embora? Você abriria a mão dele? Nunca. Ela fala isso. Nunca. A verdade daquela palavra pairou entre nós. Eu acho que essa discussão que eles têm é o momento de separação deles, sabe? É ali que eles vão para caminhos diferentes e eu acho que é ali que onde faria sentido
eles crescerem cada um pra um lado. Mas ali Bardugo fica empurrando eles pro mesmo caminho, sabe? Aí também ela finalmente conta pra ele, né, que ela tá tendo visões, ela tá vendo o Darkling, e ele meio que não responde nada, fica meio processando e leva ela embora. E aí ela tem um sonho, sei lá, visão, não sei, né, que ela tá sentindo o mal abraça ela e ele beija ela e ela fala assim, era só isso que eu queria, era que a gente ficasse junto. E eu entendo a sensação de você estar com o coração partido e ao mesmo tempo a única coisa que você quer é estar com aquela pessoa, né? Mas assim, o Mal foi muito babaca. Ele acabou de trair ela com a Zoya, sabe? Porque eles não tinham terminado o relacionamento. E ele foi lá e beijou outra menina. Então assim, né? Tudo bem que talvez ela tá sonhando, não tá lembrando disso, mas enfim. E aí ali na corda, meio tipo, era o Darkling! Ih, socorro! E ela sai correndo do castelo, assim, resolve perambular, ela vê que não tem ninguém na guarda dela, tá amanhecendo, e ela vê que tem vários fiéis, né? Isso já no capítulo 21. Ela fica observando, né, aquela aglomeração de pessoas, ela fala assim, tá, eu tenho que sair daqui, não é uma boa ideia, tô vindo pra cá. Uma mulher reconhece ela, e aí vira uma loucura, porque as pessoas começam a carregar ela sente alguém puxando o cabelo dela, se arrancando mesmo um pedaço na raiz. E ela falou assim, eles vão me despedaçar, eles vão arrancar todos os pedaços de mim. Alguém resgata ela, tira ela de lá, que é o Tolya. E a Tamar também aparece, e eles saem correndo de lá, eles saem, tipo, tirando todo mundo da frente, pegam um cavalo, voltam pro castelo, e aí o Tolya fica puto, é assim que ele vê o Mal, ele pega, ele começa a esganar ele, como nós gostaríamos de fazer, porque ele tá aqui encaixaçado, e ele era a pessoa que devia estar de guarda da Lina, né? Daí a Lina fica tipo, eu que saí sozinha, não sei o que, papapá. E aí ela ouviu um negócio, quando ela tava lá, né, ouvindo o pessoal falar, Santa Lina, não sei o que lá, que ela ouve, filha Duva Stoba, não sei, falei isso péssimo. E ela começa a lembrar, né, ela é cartógrafa, ela começa a lembrar do mapa e não sei o que lá, porque ela e o Mal, por serem órfãos, eles lembram muito pouco de onde é que eles vieram. E esse lugar que eles estão falando que é de origem dela, ele é meio que um lugarzinho que mal tinha nome, porque era uma cidadezinha que ficava entre dois moinhos e papapá. E aí ela meio que tem um plim. Ela pega o mapa e ela começa a olhar, aí ela chama o Nikolai. Ela mostra que tem alguma coisa que o Aparat sabe, que ela não sabe. E não é por nada que ele tá falando aí pras pessoas que ela é desse lugar. E aí ela mostra que no mapa tem como se fosse um arco, né? Que é o aqueduto, na verdade, que parece um arco. Que então seria onde o tal do Pássaro de Fogo estaria. E aí fica uma discussão de eu tenho que ir lá atrás, não sei o que. O Mal fala, não, eu que sou tracker, né? Eu que sou o rastreador, eu que vou. Eu vou sozinho e papapá, chiliquento, enfim. Então fica decidido que o Mal vai e ele vai levar um guarda com ele. Aí no capítulo 22, estamos lá no aniversário, jantar de aniversário do Nikolai. Ou seja, estão reunidos não só a Conjuradora do Sol, a Lina, como os dois herdeiros, né? O rei e a rainha, os nobres, os conselheiros, tá todo mundo lá. E aí o Vasily vem cantar de bonito e fala assim que ele fez um acordo com os Fierdanos. E aí o Nikolai fica, sei, legal, mas um acordo pra eles ajudarem a gente, papá, mas o que eles pediram em troca? E ele fala assim, eles pediram pra liberar uma das estradas. E aí, lembra daquela estrada que o Nikolai tinha falado antes, que era o único caminho que o Darkling poderia fazer pra chegar até Ravka, e que eles pelo menos estavam seguros que nesse caminho tinha muitos batedores. A hora em que o Vasily liberou esse caminho, eles perderam os batedores, ou seja, o Darkling vindo pra ali, eles não teriam nenhum aviso. O Nikolai fica furioso, ele fala, Vasily, você é um idiota, e aí, obviamente, começa o ataque. Quebra os vidros, os Nitivoia entram lá dentro, começa a matar todo mundo, a Alina tá lá tentando matar os bichos, o problema é que ela não pode fazer o corte, senão ela vai matar, corre o risco de matar outras pessoas. E o Nikolai fala, eu vou lá pegar o meu barco voador novo, vou levar embora as pessoas daqui que
eu quero salvar. A Alina fala, leva a Baghra e depois eu volto pra te resgatar. E ela fala, não, beleza, a gente se vê então. Aí a Alina vai, né, atrás dos pratos lá do David pra tentar usar a arma e ela vê que vários dos pratos foram quebrados pelos Nitivoia. Alguns Grishas foram esmagados pelos pratos e tal, mas ainda tem 2 pratos, 2 ou 1, que sobraram. E aí ela fala, David, vamos fazer esse negócio funcionar. A Zoya também entra lá, começa a fazer um negócio todo lá. E aí eles realmente conseguem matar um dos monstros, só que mais monstros aparecem e aí quebra todos os espelhos. A Alina percebe que o Tolia e a Tamar estão desaparecidos, ela não sabe se eles morreram. E a Alina tá lá, tipo, vamos lá, Grishas, vamos fazer o nosso melhor e tentar sair daqui e tudo mais. Só que eles começam a ficar esgotados e são muitos monstros e eles não têm mais como sair de lá. Um exército aparece e você fica... E a Alina vê os soldados e quem tá liderando esses soldados é Tolia e Tamar. E esses soldados têm uma tatuagem no rosto. Tatuagem de um sol, ou seja, o símbolo da Conjuradora do Sol. Ela fica... o que é o exército do Aparat, né? A Tamar manda todo mundo pra capela, eles fogem pra lá. A Alina fala, bom, vamos acabar morrendo lá, né? Não sei o que essa mulher quer lá, mas tudo bem, mas vamos. E é interessante quando eles estão lá na capela, ela consegue ouvir os barulhos dos Nitivoia e ela fala que eles parecem tipo os insetos, assim, sabe? Então é uma descrição bizarra, assim, mas muito interessante. O Darkling, obviamente, aparece e aí ele vem falar, Alina, vem, Alina. Vem comigo. E ela fala, não vou. E aí ele fala, não, eu sei que você quer vir e olha só quanta morte a gente pode evitar. Eu sei que você tá culpada de as pessoas que já morreram, mas quantas pessoas mais vão morrer? E aí ele fala que sabe que ela anseia por ele porque ela tá muito sozinha. E que ele veio todas as vezes que ela chamou. Então a gente fica sabendo então que as visitas dele foram reais. De alguma forma. Bizarro. E a Alina fica tipo... Mas ao mesmo tempo mostra que se a Alina chamou por ele, e a gente vê isso em vários momentos, né? Ela tá se sentindo muito isolada, muito solitária. Ele rende pra ela o que ela a princípio acha que é a Baghra, porque tá coberta num pano assim e tá tudo, né, encurvada e tal, e ela tá cheia de cicatrizes no rosto. E são cicatrizes dos Nitivoia, que são essas cicatrizes que não se curam, né? Que a Alina tem no ombro e tal. E ela fica horrorizada, né? E a Jane tá coitada. E aí o David vem pegar a Jane e tal, abraçar ela e ela meio que se esquiva, assim, com medo dele. E a Alina fica mal pra caramba, porque ela fala assim, pô, pra Jane se esquivar do David, ela realmente não tá bem. E aí ela fala assim, tá bom, Darkling, vou ficar com você, porque esse é meu destino mesmo. Eu vou abraçar, né, somos iguais. Like cost like. E aí ela fala pra Tamar e pro Tolia assim, levem o mal daqui, quero ele embora daqui. Ela beija o Darkling. E aí é um momento muito bom, não por causa do beijo, mas pelas coisas que ela fala. Porque ela fala assim pra ele, ela surra pra ele, o meu poder é seu. E aí ele fica todo animado, né? Fica todo feliz. E ela fala assim, o seu poder é meu. E é o momento em que ela abraça a escuridão dentro dela. Quando ela faz isso, eles têm essa conexão, né, na hora. E ela começa, então, usar o poder do Darkling. Ela começa a sugar e arrancar a sombra dele, né? Ela começa, tipo, a fazer ele produzir mais dos Nitivoia, e ela vai, tipo, arrancando essa energia dele. É uma cena muito interessante, assim. E ele vai, tipo, uma hora ele cai de joelhos, ele fala, não, e ela, só mais um, só mais um. E ela sente que ela vai morrer naquilo também, porque ela também tá se esgotando, né? Conjurar esses monstros é uma coisa super pesada. E aí ela já tá pronta pra partir, e aí o mal arranca ela do Darkling. Eles fogem pelo um túnel, ela tá super fraca, então a gente vai ter umas cenas de, tipo, ela tentando entender o que tá acontecendo. Eles estão passando por várias cavernas, vários túneis. Ela ouve eles falando que eles, né, derrubaram o túnel e não, enfim, não dá pra chegar, eles não conseguirem encontrar ele. E aí ela se toca que ela foi traída, né, pela Tamar e pelo Tolia, porque eles estavam o tempo inteiro misturados aí nessa fé, então ela vai percebendo todos os momentos em que o Aparat apareceu e que eles permitiram isso. O Aparat aparece pra conversar com ela, né? Ele fala mais as coisas creepy lá da Santa Lina. Ela pensa em conversar com ele, né? Se ele sabe mais alguma coisa do tal do Pássaro do Fogo. E aí tem um momento que a Alina se olha no espelho finalmente, depois, quando ela, né, consegue forças.
e ela percebe que o cabelo dela ficou todo branco. E eu amo isso. Ela ficou horrorizada, óbvio, mas eu acho que é maravilhoso, assim. Eu acho essa imagem maravilhosa, né? Tipo, ela ficou com o cabelo inteiro branco. E o livro acaba, né? O último capítulo, capítulo 23, acaba com ela falando que ela não tem mais poder. Ela não consegue fazer mais nada. E ela se questiona se o Darkling também, tipo, ficou esgotado e tal. Mas logo no próximo capítulo, né? Que é o epílogo, ela dá um resumo do que tá acontecendo. Então o Darkling não só se recuperou, como ele está governando Ravka. E ele está caçando ela. Tem todo o negócio dos fiéis que vão seguindo ela, pra onde ela vai, onde ela aparece e tudo mais. E eles estão meio que nessas cavernas aí. E ela fala que o mal enxerga aquilo como uma cela, mas ela entende que é um túmulo, né? Como se fosse pra ela morrer ali dentro mesmo, pra ela só deixar de ser ela e renascer como outra coisa. E o livro termina de forma muito impactante, porque ela fala sobre o que o Darkling falou pra ela, né? Que eles foram feitos pra governar, né? O país. E ela percebe que o destino dela é muito maior do que isso, né? É bem legal, assim, eu acho que a forma como termina empolgante pro que vem depois. Se a Leigh Bardugo vai continuar essa saga de forma empolgante, vamos descobrir nos próximos vlogs. É isso, gente. Tchau.